Testando, testando. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês uma experiência que eu tive agora há pouco aqui na porta da minha casa. Mexeu muito comigo, me deu vontade de vir fazer esse vídeo aqui. O que eu vou falar aqui hoje é a respeito de pessoas que lisonjeam, os bajuladores, pessoas que adulam. Elas fazem isso para obter vantagem. E existem muitas pessoas ingênuas que não vê maldade nesse comportamento. Pelo contrário, elas acham que essas pessoas têm uma estima, uma consideração por elas. E na verdade, essas pessoas estão ali tentando obter vantagem. Elas chegam como alguém que está preocupada com você, às vezes te elogiando de forma irônica, inclusive. E quando a pessoa é ingênua, carente principalmente, ela cai igual um patinho. A pessoa bajuladora, a que lisonjeia, ela, a princípio, ela até oferece ajuda. Ela oferece algo para você, se propõe a te ajudar nisso ou naquilo. Mas é importante que você saiba detectar essas pessoas. Porque eu já caí muito nisso, nessas armadilhas de bajuladores, pessoas que lisonjeiam, inclusive lisonjear, é só você procurar no dicionário o que significa. Pode procurar na Bíblia, a palavra lisonjear, lá fala o perigo de pessoas que lisonjeiam, são perigosas essas pessoas. Elas não têm boas intenções com os outros. As intenções delas é sempre tirar vantagem, tirar proveito de alguma coisa, fazer uma armadilha, enfim. E as pessoas carentes, elas caem porque elas estão cansadas, né, de ouvir sermão, crítica, às vezes dentro de casa, da família, de algum, né, das pessoas que elas conhecem, elas estão cansadas de ouvir esse sermão, palavras duras às vezes. Então ela está carente de ouvir um elogio, ouvir um lisonjeio, né? Uma passadinha de mão no ombro, isso deixa ela contente, alegre. Só que ela nem imagina que aquilo ali está sendo uma armadilha, né? Um possível bote no futuro, né? Às vezes as pessoas que lisonjeiam, elas não tiram proveito de imediato. Elas vão só adulando, bajulando, lisonjeando no início, né? Demora às vezes até dias, mas no intuito de, né, de se aproximar mais de você. Aí você vai despejando, informando, abrindo a sua vida para essa pessoa, ela vai tendo informações a seu respeito, ela vai abrindo a porta da sua casa para ela, e quando você menos esperar, ela está lá dentro já, né? E é algo que é difícil depois de sair. Então eu tive essa experiência aqui na porta da minha casa, porque eu tenho irmãos que ainda estão carentes, elas não vêem maldade nas pessoas. E por elas ter vivido num lar, o qual era um lar tenso, né, um lar disfuncional, elas não foram muito amadas, eu creio, então elas hoje têm essa carência. Eu também tive essa carência, vivia em busca de aprovação das pessoas, né, durante muito tempo. Depois que eu acordei, depois que caiu a minha ficha, nunca mais. E quando eu estava dentro de casa, né, dentro aí do quintal, e eu ouvi quando essa pessoa bajuladora, que lisonjeia, chegou, eu ouvi ela com umas palavras meio assim, olha fulano, legal, não sei o quê, né, e bajulando o meu irmão estava por lá de fora varrendo, né? E aí meu irmão já se engraçou, já abriu aquele sorrisão e ficou tudo, né, todo dengoso com aquela atitude, com aquele comportamento do bajulador. Então, eu já conheço, inclusive, esse bajulador, né? Já sei quem é essa pessoa, e ele chega adubando as pessoas mais frágeis, as pessoas mais carentes, né? Eles são perigosos, essas pessoas, né?
E aí a hora que eu ouvi aquilo, e eu estava varrendo o quintal, abri o portão e já olhei com aquela feição amarrada mesmo para essa pessoa. Abri o portão e já olhei com aquela cara amarrada. Então a dica que eu te dou, né, é dessa forma. Quando você ouvir que alguém está, né, te bajulando, te, te lisonjeando, sentir, porque a gente sente, quando você está desperto, você sente quando é bajulação. Na hora eu já olho para a pessoa, isso no meu trabalho eu faço isso também. Na hora eu já fecho o meu rosto, a minha fisionomia muda, entendeu? Eu já fico mais sério e eu não solto um sorriso, porque na hora eu já percebo que aquilo ali é uma armadilha, é uma falsidade da grande. E aí eu faço aquele, né, aquele rosto feio, aquela fisionomia amarrada mesmo, que eu não estou gostando, com cara de nojo mesmo, eu olho para aquela pessoa. Eu fiz isso, essa pessoa viu que eu fiz aquilo, na hora ela deu partido na moto e já saiu andando, né? Então a dica que eu te dou, se você perceber, isso se você estiver desperto, né, estiver cansado. Eu lembro que quando a minha mãe era viva, a minha mãe, ela já sofreu bastante, tinha sofrido muito enquanto era viva, né? E muita manipulação, muita gente aproveitou dela, né? Desde quando eu era pequeno eu lembro que pessoas aproveitavam dela, por ela ser uma pessoa carente, ingênua, e muitas pessoas aproveitaram. O vizinho chegava até a agredir ela fisicamente, eu lembro disso quando eu era criança. Então a minha mãe, ela, depois de um tempo, né, que eu já estava grande já, eu percebi que a minha mãe, as pessoas chegavam, e eu era ingênuo nessa época, né? Eu era ingênuo e não entendia ela quando ela fazia isso. Ela, quando chegava alguém, chamava, o nome dela era Benedita. As pessoas chegavam nela e falavam: oi, Benedita! Porque minha mãe tinha problemas com saúde mental. Ela era esquizofrênica, né? Foi diagnosticada como esquizofrênica. Então as pessoas chegavam bajulando ela: oi, Benedita, tudo bem? Batendo a mão nas costas dela. Ela já olhava com aquela fisionomia amarrada para a pessoa assim, e eu não entendia aquilo, né? Para mim, a minha mãe estava sendo mal educada com a pessoa, estava sendo grossa, e às vezes ela falava alguma coisa ainda para as pessoas. E eu, na minha ingenuidade, né, eu ficava contra a minha mãe, mas eu nem imaginava que essas pessoas eram bajuladoras, né, pessoas aproveitadoras. E então eu sei que não é uma tarefa fácil, muitas pessoas elas são bajuladoras, elas são lisonjeadores e não têm consciência disso, elas não têm consciência, por isso que não é fácil, não é uma tarefa fácil a gente lidar com essas pessoas, né? E dentro de casa mesmo tem esse tipo de pessoa, eles não têm consciência da maldade, só que o comportamento dela, o intuito do comportamento dela é tirar vantagem, é tirar proveito, né? E ela está fazendo isso tudo inconsciente, só que, embora seja inconsciente, a gente precisa se defender desse mal, não é verdade? Porque elas são perigosas, elas não estão fazendo inconscientemente, mas a gente precisa se defender. Então eu lembro que a minha mãe amarrava a cara, né, e fechava o rosto e não dava moral para essas pessoas. E hoje eu faço a mesma forma, hoje eu entendi que a minha vida está em jogo, né? Eu entendi que existem muitas pessoas manipuladoras, a maioria da sociedade é manipuladora, embora seja inconsciente, mas elas, né, de alguma forma quer tirar vantagem, e eu estou aprendendo, quero fazer um próximo vídeo aí falando a respeito de a gente não se dar por garantido, porque quando a pessoa entende que você está garantido, você sofre com isso, as pessoas tiram proveito de você quando elas entendem que você já é uma pessoa garantida. E eu quero fazer um próximo vídeo falando a respeito disso, né, de não dar moral assim tão fácil para as pessoas, né, tanto no trabalho como em casa mesmo ou na rua. Ok? Se foi relevante para você esse vídeo, se inscreva, se fez sentido, né, ative o sino de notificações, compartilhe e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!